Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular para desligar ou colocar no modo silencioso, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a página, livro Religião dos Espíritos, Ao Redor do Dinheiro, capítulo 27, reunião pública de 26 de janeiro de 59, questão número 816. Efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre à afeição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução, a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastres iminentes, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque, se o dinheiro nas garras da usura pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendamos com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Graças a Deus. E diante dessa lição que nos exorta a tomar consciência da nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que nós recebemos, não como dádiva, mas como oportunidade de nós nos melhorarmos, de fazermos sim a nossa parte na obra da criação e que nós possamos contribuir com isso, olhando os nossos irmãos necessitados, tendo empatia com a sua dor, procurando auxiliar aqueles que cruzam o nosso caminho com uma palavra de esperança e de consolo sempre. E assim, agradecidos por aqui estarmos,
rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para a nossa Wanda, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela seja envolvida no teu amor, inspirada e intuída para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve também a nossa Raquel nas vibrações do teu amor, para que ela possa ler e comentar o Evangelho do dia de hoje. Que ela também seja, Senhor, envolta no teu amor, inspirada e intuída para nos trazer mensagem consoladora. E assim, que seja em teu nome, Jesus, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações, hoje e sempre. Hoje, o estudo é sobre a lei de igualdade. A lei de igualdade, deixa eu só colocar um pouco mais acima, para não ficar batendo aqui. Fica muito chiando, senão fica chiando. Ah, tá, ok. Foi? Porque se eu botar muita atenção de mim, fica chiando. Eu falo chiando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, estudar, refletir sobre a lei de igualdade. O que a espiritualidade traz para nós sobre essa lei de igualdade? O que significa para nós, na prática, essa lei de igualdade? Será que nós vivemos em um planeta onde nós verdadeiramente vivemos a igualdade? Como é que fica essa condição se nós estamos o tempo todo vendo a desigualdade? Nós estamos vendo o rico, uma porcentagem menor, e a pobreza muito maior, né? Pessoas com dificuldades físicas, condições étnicas. E aí, como fica essa lei de Deus da igualdade na prática? Será que ela realmente existe? Será que Deus realmente fez essa lei? Nós vamos então entender um pouquinho sobre o que a espiritualidade traz para nós. Então, a questão 803 diz assim: todos os homens são iguais diante de Deus? Kardec pergunta à espiritualidade. Eles respondem: sim. Todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez as leis para todo mundo. Olha que interessante. Ele não falou para nós a origem. Ele falou que todos temos o mesmo objetivo. Todos. Vamos chegar ao mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Nos tornarmos espíritos puros. Na nossa condição espiritual, e a gente tem que ter isso muito claro para nós, somos espíritos. Estamos na matéria. Então, nessa condição espiritual da escala dos espíritos, que também temos no Livro dos Espíritos, qual é o nosso objetivo? Aonde temos que chegar? Chegar a espíritos puros, né? Estamos lá na escala de espíritos ignorantes, mas vamos chegar a espíritos puros. Bem, e o princípio? Como é que é esse princípio? Como é que foi esse princípio? Nós nascemos todos simples e ignorantes. Todos, sem exceção. Temos um trajeto e vamos chegar ao nosso objetivo todos.
espíritos puros. Vamos lembrar lá da frase de Jesus: não existe, não ficará uma ovelha para trás no reino do meu Pai. Quanto estiver, lá resgataremos. Ou seja, todos que ainda não chegarem, vamos, de forma já como colaboradores da obra de Deus, ajudar para resgatar essas ovelhas do Pai, né? Então, já essa parte, e aí a gente vai ver nas questões 116, 136, 115, nas questões 634 e 1006, todas essas questões vão falar sobre a origem. Nascemos simples e ignorantes. Vamos ver só uma, que é a 116. Vamos ler aqui rapidinho, para a gente poder entender o que é esse simples e ignorante, né? Que ele traz para nós. Haverá espíritos que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Olha o objetivo novamente aí. Eles mandam, porém, demoradamente, pois, para o que dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Eu acho que... banir os seus filhos. Quereis então que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? E aí ele continua, né? Eu acho que não é 133, espera aí. Acho que eu peguei a cola errada. 133. E diz assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes, sem a tribulação e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, a 133, na verdade, já fala para nós sobre a condição simples e ignorante. Todos são criados simples e ignorantes. Então, qual é a lei? Qual é a condição de igualdade? Igual na criação, simples e ignorante. Passar pela lei de Deus, pelas metas que Deus colocou para nós, livre-arbítrio, a reencarnação, né? A vontade de progredir para chegarmos ao objetivo. Então, todo esse processo, ele é igual para todos. Mas aí a gente se pergunta, por que não existe essa igualdade? Por que está diferente? O que faz com que fique diferente uns para os outros? Bem, a diferença a gente vai lembrar lá, não sei se todos aqui pegam ou já pegou, o trem de Japeri, né? E aí o trem de Japeri é um trem que sempre está cheio, ele vai um caminhar mais longo. Existe o parador e existe o direto. O parador, ele vai parando em várias estações. Entram, saem, entram, saem. Você entra em contato com umas pessoas, as pessoas saem. E aí você tem trocas, você tem burburinho, você tem confusão. Mas você pode pegar o parador, pode pegar o direto. O direto vai parar em algumas estações, mas vão parar em menos estações. Isso é o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ter o livre-arbítrio de parar mais vezes, e isso significa se afastar da lei, das leis de Deus, das leis naturais, que vai nos trazer o quê? A dor. E é cada vez que a dor chega, é um alerta para nós. Opa, estamos nos afastando da lei. E aí precisamos voltar à lei novamente, precisamos pegar nosso percurso novamente,
porque nos afastamos do nosso caminho para o objetivo. Então, demora um pouco mais para chegar ao objetivo. O que afasta a gente de chegar ao objetivo mais rápido? Alguns hábitos. Hoje, o texto traz para nós um deles, né? Vou ler só um pedacinho. Aqui no 6º parágrafo, quem quiser pode acompanhar. Ninguém tema, desse modo, a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda a propriedade seja por nós recebido como empréstimo santo. E aí a gente esquece que é empréstimo. A gente acha que é nosso. Tudo aquilo é meu. Não só a condição financeira, mas como os filhos são nossos, a família é minha, os bens financeiros, né? Os bens materiais é nosso, tudo é nosso. E aí chega um determinado momento em que deixa de ser. E a gente percebe da posse. A gente faz ali um sacrifício enorme com relação a filhos, abre mão de profissão, e aí quando eles vão embora, um ninho vazio, eu não me preparava para esse momento. Como é que eu vou fazer? Eu depositei toda a minha vida no casamento. O casamento não teve conclusão, ou seja, ele não deu continuidade no tempo que eu esperava. Nova dor. Há uma situação do emprego, fico desempregada. Nossa, mais uma dor. Cada vez que chega uma dor, eu me deparo e quantas vezes nós nos perguntamos, por que Deus? Por que comigo? Deus existe mesmo? Deus não poderia ter feito isso comigo? Só que a gente esquece que tudo isso é para que a gente possa voltar à lei, para que a gente possa avaliar esse afastamento da lei e voltar para o nosso percurso para chegar ao ser espírito puro, para chegar ao nosso objetivo. Então, todos nós, sem exceção, está ligado nestas leis. Não existe aquele que está imune, existe aquele que faz opção melhor do livre-arbítrio. Então, o que é livre-arbítrio, né? O que significa isso? Vou ler aqui para vocês, que fica mais fácil. Então, esse livro aqui, O Problema do Ser do Destino, esse aqui é um comentário, tá? Não é direto do Leon Denis. Diz assim para nós: o livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar. É de Martins Peralva. E ele diz: longa é a estrada cheia de obstáculos, oriundos de nossa mazelas pretéritas e atuais. Por esse motivo, sofremos as vicissitudes na existência corpórea, com o intuito de corrigirmos os atos errôneos. Jamais nos encontramos desamparados. Deus está no comando. Da mesma maneira que Jesus, nossos espíritos amigos, familiares, instrutores e protetores encarnados e desencarnados. Como nos esclarece Kardec, o espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio, é aquele que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir sempre de natureza superior em relação ao seu protegido. Então a gente para pensar, livre-arbítrio é a nossa escolha. Eu posso escolher o que eu quiser. Eu também não posso esquecer que eu tenho consequências das minhas escolhas. Então, quando eu escolho algo que está fora da lei, eu tenho a responsabilidade da resposta
daquela causa, da resposta daquela escolha. Então eu vou contar uma história verídica para vocês. Um pai e o filho foram pescar. E eles, naquela época, estava um peixe determinado, não podia ser pescado. Parece que uma coisa de desova, alguma coisa assim. Então, se tivesse sido pescado, tinha que devolver ao rio. E aí aquele menino estava lá pescando com o pai, quando de repente ele pega qual o peixe? Aquele peixe que não podia ser pescado. Ele olha para o pai, olha para o peixe e o pai diz, devolve. E aí ele fala, mas pai, olha que peixão bonito. Aí o pai diz, devolve. E aí ele diz, pai, eu nunca mais vou pegar um peixe tão lindo assim. Aí o pai vira, provavelmente não, mas devolve. Aí ele diz, pai, não tem ninguém olhando. Aí ele diz, mas nós estamos vendo, devolve. Pai, é até meia-noite, é 10 para meia-noite, pai. Devolve. E o filho, muito chateado, muito triste, devolveu. E esse filho nos conta que nunca mais ele pegou um peixe tão bonito como aquele. Mas o ensinamento que o pai deu para ele, ele jamais esqueceu. Como tem o livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado. Como Jesus diz para nós, sim, sim e não, não. E o pai disse para ele, não, não é hora. Não, não é agora. Não, não é para ser feito. Nós estamos olhando. E aí ele diz que a partir daí ele começou a prestar atenção e realmente entender as melhores escolhas. E eu sempre falo, quando eu dou palestra, eu falo em escolas, em algum lugar, que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos não é apartamentos, sítios, terrenos, imóveis, dinheiro. É ensinar a escolher. É ensinar a conviver, a aprender a livre arbítrio, a livre escolha, a entender que cada escolha tem uma consequência. E é através dessa escolha e dessa consequência que nós vamos progredir ou vamos paralisar por um tempo a nossa encarnação. Wanda, mas o espírito não retrocede. Não, jamais retrocede. Mas a gente vê no livro dos espíritos que o espírito pode paralisar com algum hábito destrutivo, né? O próprio suicídio é uma paralisação daquela encarnação. Vai continuar sofrendo? Vai. Parou a dor? Não. Porque o suicídio não responde, não dá resposta para nada, não acaba com a dor, né? Acaba com aquela dor que ele acreditou ser permanente, que é o do ego, o do corpo, mas não da alma. Então, o livre-arbítrio é algo que a gente precisa prestar bem atenção. Que escolha eu estou fazendo? É transitório? Eu estou escolhendo pelo transitório? Eu estou escolhendo pelo permanente? E aí tem lá no Evangelho, capítulo 16, item 9 e 10, a verdadeira propriedade, que diz para nós exatamente isso. Qual é a sua verdadeira propriedade? O que você vai levar? Às vezes nós nos sufocamos, adoecemos para comprar algo, para ter algo, para poder estar numa família que a gente acredita que é a melhor família do mundo. Não que a família não seja boa, muito pelo contrário. Mas nós estamos ali naquela condição da família Doriana, sabe? Na minha época, todo mundo aqui está ciente de família Doriana. Não tem ninguém aí novinho que não saiba da família Doriana. Família Doriana é aquela família perfeita, né? Então eu quero igual aquela família perfeita. E aí eu fico ali naquela condição até que eu sofro. Começa uma depressão quando cai a ficha.
Não tem família, Doriana, não existe família perfeita. E o que é que eu tenho que conviver? É justamente com as imperfeições. É duro? É doído? É, mas é essa condição humana. Está aí o nosso aprendizado. Então não é o porquê, é o para quê. E aí a gente fica ali naquele sofrimento, e aí a gente vê numa condição de herança, família maravilhosa. Deixa chegar a herança, deixa o pai morrer e aí começar a distribuição dos bens. Jesus, Pai, misericórdia. Né? Muitas vezes já começa a confusão lá no velório mesmo, né? Ele falou que aquilo era meu, ele falou, não, aquilo, ele falou para mim que aquelas peças lá são todas minhas. Já começa ali. E a gente não entende que tudo é transitório. A verdadeira propriedade não é material. A verdadeira propriedade é somente aquela que eu levo para a minha alma. O que é que eu levo na minha alma? Qualidades, servir o bem, né? A inteligência, né? Os aprendizados que eu tenho nessa vida, esse eu levo. E ninguém me tira, porque foi conquista minha. Tudo que é do corpo, fica no corpo. Nem a roupa que a gente escolhe na hora do enterro. Porque pode ser que você escolheu, você falou a vida inteira, eu quero essa roupa aqui, ó. Eu quero essa roupinha aqui, eu quero muito. Chega na hora a pessoa, não sei qualquer uma, bota aí que tá bom. E você nem essa leva, né? Mas aquele ganho que você teve das bônus horas do trabalho, que você aprendeu a caridade, que não é caridade para o outro, é para si, para aprender a amar, aprender a trocar, aprender a aceitar. Tudo isso diz respeito a essa trajetória, como diz aqui no Livro dos Espíritos. Vamos ler novamente para a gente relembrar, né? Todos tendem para o mesmo objetivo, fez suas leis para todo mundo. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e aí está uma verdade maior e mais gerais do que pensais. Por quê, gente? Eu e o outro amigo, malfeitor, o sol vai bater só para mim? Não vai. O sol vai brilhar para ele também. Então, esta lei de igualdade é a mesma. Ele pode, esse malfeitor, pode chegar antes que eu a espírito puro. Por que ele pode chegar? Ele pode ser inspirado pela vontade, tá? Ter o livre-arbítrio dele, inspirado a boas escolhas, e ele chegar mais rápido do que eu. E eu ficar ali, ó, patinando, por que Deus, por que não sei o quê, visitando apenas a dor. Porque tem momentos que a gente visita a dor, a gente só visita a dor. E aí a gente esquece que existem graças, que existem benesses, para a gente agradecer, existe vida para a gente agradecer, conquistas para a gente agradecer. Mas a gente ficaria só patinando na dor, só com raiva de Deus, só eu não vou perdoar, eu não vou esquecer do que fizeram comigo. Gente, graças a Deus que não somos nós que fizemos, foi o outro que fez, eu já não faço mais. Então, olhar fora da dor, olhar para as nossas conquistas, porque são essas conquistas que faz com que a gente chegue mais rápido aos nossos objetivos. Ah, Wanda, então eu não vou sofrer mais? Nós estamos no planeta de prova e expiação, mas eu vou escolher qual tipo de dor. Qual a dor que eu vou querer ficar o tempo todo patinando e batendo cabeça? Ou eu vou aprender com ela e vou continuar a minha jornada? Eu vou aprender com ela e continuar a minha história para ter novos aprendizados. Vai depender do meu livre-arbítrio. E aí ele continua. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis na natureza.
Todos nascem igualmente fracos, como eu falei para vocês, simples e ignorantes. Estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Não adianta a gente botar lá aquele túmulo maravilhoso, né? Com vidro, com mármore, e vai virar pó. O bichinho vai comer em qualquer um, porque é da lei. É isso que vai acontecer. Agora, o que você vai fazer enquanto espírito a partir daí vai depender do seu livre-arbítrio. Ou você vai ficar ali vendo a decomposição, sofrendo e paralisando a sua jornada, ou você vai olhar e vai dizer, já deu, né? Tá na hora, né? E seguir a sua jornada espiritual para novos projetos reencarnatórios, para que você possa dar continuidade, porque a gente não pode esquecer, gente, que somos reencarnacionistas. Se somos espíritas, se quisermos aprender algo importante do espiritismo, é entender que somos reencarnacionistas. E o que realmente isso acontece? O que realmente isso significa para nós? Tudo. Tudo. Entender a reencarnação é entender a vida. Na prática, é entender por que um nasce de um jeito, por que o outro nasce pobre, por que o outro nasce rico, por que um nasce inteligente, por que o outro nasce com problema de intelectual ou de aprendizado, por quê? Ou para quê? Se a gente verdadeiramente não entender a reencarnação, a gente vai ficar o tempo todo se questionando e não vai parar e olhar, para que essa doença? Para que essa situação? Para que essa dor? Existem 3 tipos de dores que o mestre Sansio falou para André Luiz no livro Ação e Reação. Existe a dor evolução, que é aquela de fora para dentro. Aquela que a gente aprende com uma situação do desemprego, que a gente passou agora, que foi a pandemia, né? Onde todos nós tivemos que aprender algo. Todos nós tivemos que nos mobilizar de alguma forma para entender o que estava acontecendo. Atingiu a todos. É de fora para dentro. A dor para que a gente pudesse pensar no que estava acontecendo, para a gente pensar, nossa, como uma coisinha mínima é capaz de aniquilar quase que a humanidade. É para refletir, é a dor evolução. Existe a dor de dentro para fora, que é a dor expiação. Aquela dor da doença, aquela dor de um filho com dificuldade, aquela dor da separação, aquela dor moral que nós passamos, em que nós temos que refletir sobre a nossa conduta do egoísmo, nossa conduta do orgulho, para a gente avaliar como nós trabalhamos, porque cada um de nós temos o orgulho e o egoísmo, mas cada um de nós temos ele de uma forma. Uns como posse, outros como vaidade, outros com uma condição de menos-valia. Ué, Wanda, mas menos-valia é orgulho e egoísmo? Sim. Eu sou tão orgulhoso, tão vaidoso, que a minha conduta me leva a eu não acreditar que eu tenho tanto poder e tanta condição. E aí eu me coloco numa condição de menos-valia. Então, cada um de nós, que é a chaga da humanidade, apresenta o orgulho e o egoísmo. Então, como ele está se apresentando na minha encarnação? Nessa encarnação. O que eu tenho que trabalhar nessa encarnação? Que vício, que dificuldade eu tenho que aprender nessa encarnação? Que crença limitante eu trago de outras encarnações ou de outra encarnação que eu hoje paraliso? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou melhor do que o outro, como o outro ousa,
Porque às vezes nós viemos lá, ó, no passado, numa conduta de sinhazinhas, de chefes de escravo, de donos de escravos, e a gente ainda acha que tem o poder, né? Poderosos, príncipes, reis do passado, a gente ainda acha que está no poder, que ainda é melhor do que o outro. Não tem aquela velha história? Você sabe com quem está falando? Né? Você olha e diz assim, opa, quem é esse reizinho que ainda acha que é rei? Né? Que não entendeu que nesta encarnação, não é. E aí é essa escolha do livre-arbítrio. Ele escolheu continuar a ser arrogante, ele escolheu continuar a ser prepotente. É uma boa escolha? Não, ele está emperrando a encarnação dele, porque vai patinar nas mesmas situações. Sabe aquela pedra grande na vida da gente? Os mesmos problemas, os mesmos problemas, os mesmos problemas. Eu sempre caio no mesmo problema e eu não sei porquê. Para que será que aquele problema continua na vida da gente o tempo todo? O que será que aquele problema está tentando passar para a gente? Enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não entende, o problema vai continuar. As dores vão continuar, as doenças vão aparecer, os problemas familiares vão acontecer, a dificuldade financeira vai acontecer, o desemprego, a dificuldade no trabalho vai acontecer. Sempre terá aquele chefe, sabe aquele chefe bom, gostoso, que a gente prefere que ele nem apareça, porque não gosta nem de cumprimentá-lo. Sempre vai ter uma situação para a gente poder entender, para a gente poder saber o que é que aquela situação está mandando de mensagem, para que eu possa, a partir dali, mudar. Para que eu possa, a partir dali, entender e fazer novas escolhas. Escolheu, causa e efeito. Se eu fiz uma escolha, uma ação no bem, a resposta é na ação no bem. Se eu fiz uma escolha para a minha evolução, a resposta é para a minha evolução. Então, o livre-arbítrio, com relação ao nosso processo simples e ignorante a espíritos puros, é fundamental. Quanto melhor eu experimentar, quanto melhor e mais eu experimentar no bem, fazendo o bem, mais as respostas do bem vão sintonizar a minha vida. Então, quando Jesus falou para nós e trouxe para nós amar ao próximo como a si mesmo, ele ensinou para nós exatamente isso. Faça ao outro o que você gostaria de fazer a si mesmo, que a partir daí a sua evolução vai caminhar. Mas a partir do momento em que você emperra a vida do outro, emperra a sua também, porque a vida ela é circular. A lei é de retorno, ela vai e ela volta. Então, se eu quero progredir, faça o irmão progredir. Se eu quero melhorar, faça o irmão melhorar. Se eu quero uma vida melhor para mim, faça uma vida melhor para o seu irmão. Porque essa lei é de troca, é de retorno. Então, é causa e efeito. E aí, continuando, né? Que a partir de algumas dores, a gente vê também algumas ONGs. Eu, que já trabalhei em algumas ONGs, como profissional da área da saúde mental, algumas delas vieram justamente de algumas dores, né? Algumas aqui vocês já devem ter ouvido falar, que é a mãe do Cazuza, né? Aquele cantor, compositor, ela muito rica, muito dinheiro, mas nunca teve lá grandes arroubos para a dor do outro, né? Quando o filho começou a ter a doença, a AIDS, e ele desencarnou por causa da AIDS, ela foi trabalhar e foi formar a ONG lá no hospital para os aidéticos, né? Quantos perderam seus entes queridos, seus filhos, e começaram a formar as ONGs de pais que
perderam seus filhos? Quantos nasceram seus filhos com problemas de saúde física, saúde mental? Começaram a formar ONGs. Então, às vezes, a dor aparece para isso. E a partir do momento em que você ajuda o outro, para e pensa: opa, alavancou um pouco mais o progresso do seu irmão, alavancou um pouco mais o próprio progresso. Porque antes nem enxergava, não tinha nem noção do que aquela situação existia. Passou a enxergar, passou a ampliar esse olhar. Então a dor vem para que possamos entender esse livre-arbítrio, para que possamos entender esse progresso. Não acontece com um, com o outro, acontece com todos nós, porque ainda somos aqueles espíritos que precisamos da dor para a evolução, que precisamos da dor para enxergar o próximo, que ainda precisamos da dor para nos olhar, precisamos da dor para crescer. Então é algo que a gente tem que olhar, pensar: para quê? Para que essa dor bate à minha porta? Qual é o processo evolutivo que eu preciso estar agora para o crescimento? Porque essa vida, essa situação não para de acontecer. Qual é a mensagem que ela está passando para mim? E a gente então continua. A questão 804. E aí é interessante que começa a falar sobre as desigualdades. A lei da igualdade fala mais das desigualdades do que propriamente da igualdade, né? Porque aí começa a falar da desigualdade das aptidões. E é muito interessante porque na minha prática, né, de trabalho, essa condição das inteligências múltiplas, ela é muito olhada, porque a gente vê crianças reencarnando com inteligências que a gente olha e diz assim: não é possível que tenha aprendido nessa encarnação, né? Uma criança de 7 anos tocando concerto de piano. Gente, piano para você aprender demora 10 anos. Para você aprender. Você imagina ser concertista, né? Tem alguma coisa aí que tem que ter uma explicação. A reencarnação está aí para nos ensinar isso. Por que será que ele veio com aquela aptidão? Será porque se dedicou? E aí eu acho muito interessante que em cursos e tal, principalmente em projetos, e eu digo isso, gente, que isso aí é fundamental. Projeto pós aposentadoria. O que acontece? O pessoal não faz projeto após a aposentadoria. Acabou de trabalhar, fala assim para mim: não, Wanda, eu vou ficar viajando. Eu falo: olha, o dinheiro vai dar para ficar viajando? Não, eu vou viajar um tempo. Olha, não vai ficar na praça jogando dominó. Olha, não vai ficar na cozinha cozinhando para todo mundo. Não, Wanda, vai ser excelente. Aposentou. Wanda, eu estou com uma depressão. Eu falo: não ia viajar? E aí diz: mas o dinheiro não deu, viajar o tempo todo também é cansativo, também não dá. Cadê o projeto pós-aposentadoria? Porque a gente não acredita que o ócio cansa, que o ócio causa para nós a depressão, porque nós nascemos para a lei do trabalho, para que possamos produzir algo para o próximo, para nós mesmos. Então, quando ele diz para nós aqui, né, sobre a desigualdade das aptidões, alguns, e aí eu falo para alguns maridos, homens, aprende a dançar. E aí eles olham para mim e falam: dançar? Ai, não gosto desse negócio não. Eu falei: excelente para a próxima encarnação. Você, olha, já começa de agora. Eu não quero saber disso não. Aprende a fazer tricô, aprende a fazer crochê. Deus me livre. Eu falo para algumas mulheres: vai pintar, vai fazer outras coisas. Não tenho vontade de fazer nada.
Gente, é importante que a gente comece a aprender, ter habilidade de algumas coisas que a gente não tinha, porque a gente vai levar para a próxima encarnação, vai levar para a aposentadoria. E aí, quando a gente vê um espírito reencarnando com tanta aptidão em alguma inteligência, a gente fala, ué, então se eu tivesse me dedicado, hoje eu já teria um pouco mais. Eu saberia um pouco mais. Eu tenho um curso em uma outra casa que a aluna fez o curso 5 vezes. Ele é anual. Ela começou o curso, no meio do curso ela falou assim, Wanda, eu vou fazer a faculdade de psicologia, que o curso é Espiritismo e Psicologia. Eu vou fazer a faculdade de psicologia, no 3º ano. Eu falei, ela já tinha 60 anos. Eu falei, é para já. Vamos lá, vamos aprender. Aproveita que a faculdade está dando incentivo. Ah, mas eu sou velha. Eu falei, como? Que isso? Velha? Para quê, gente? Como é que é isso? Espírito é velho? Não vou aprender. Eu falei, olha... Passado mais tantos anos, ela vira para mim e disse assim, poxa, se eu tivesse começado aquela época, eu já estaria acabado a faculdade. Eu falei, ó, já estava formada. Daqui a pouco já estava fazendo pós-graduação, até na profissão. E levaria para a próxima encarnação o conhecimento. Mas, deixa para depois. Ó, o trem da Japeri. Dá uma paradinha aí nessa estação. Deixa eu ficar aqui. Eu tô com tanto sono. Eu tô com tanta preguiça. O frio tá muito grande. Eu não quero não. Eu não gosto não. E aí, ó, encarnação, pá, acabou. Aí a gente chega pro plano espiritual. O plano espiritual pergunta. Chega no... plano espiritual, os guias vão chegar e vão dizer, o que fizeste dessa encarnação? Dormir. O que fizeste dessa encarnação? Eu fiquei com preguiça. O que fizeste dessa encarnação? Olha, todo mundo lá em casa gostava do meu pavê. Eu fiz pavê para todo mundo no aniversário. Mas e para ti? O que fizeste para a tua evolução? O que fizeste com o teu conhecimento enquanto espírito? Aí a gente para e diz, vou começar de novo? Vai começar de novo. E a gente volta no ponto que a gente parou. Aí a gente volta com pressa, né? Deixa eu dar uma alavancadinha aí nesse progresso. E aí, ó, a gente pode pegar o Japeri direto, né? Não, para não. Vamos embora, gente. Tô com pressa. Vamos lá, vamos fazer projetos, vamos lá. Ou a gente continua no Japeri parador, né? Para aí. Não quero não. Tá frio, tá calor. Porque oportunidades a vida vai nos dar. Todo dia, gente, todo dia bate na nossa porta oportunidade. Mas nós não vemos. Nós preferimos ficar vendo filme, aquela novelinha boa que não ensina nada, né? Aquela novelinha boa que não... nada, né? Aquele filminho que dá insônia na gente, né? Não tem nenhum problema ver filme, não tem nenhum problema ver novela. Mas também podemos fazer outras coisas. Gente, tem alguma coisa lá no centro que eu posso fazer? Tem alguma atividade aí que eu possa participar? Não, estou com uma horinha aí. Gente, tem alguma na ONG, algum projeto aí que eu possa ajudar na escola, ajudar a ensinar a criança a fazer dever de casa? Gratuito. Eu posso ensinar crochê, tricô, sei lá, alguma coisa bordada? Ou eu posso aprender? Temos muito, ela bate na nossa porta. É só a gente olhar com vontade. Aí, a gente volta e diz aqui, 804. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Aí a gente toma um tapa na nuca, né? Espiritualidade, a gente cata cavaco. Deus
criou igual todos os espíritos. Vamos lá lembrar, simples e ignorantes. Mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. Tem espíritos mais antigos, mais velhos do que nós, que nasceram antes de nós. Nós temos aí o grande mestre, que é o Mestre Jesus, que há 4.500 anos, me parece, se eu não estou equivocada, construção do planeta ou mais, né, se eu não estiver equivocado. Jesus já estava no comando, então ele é um espírito muito mais velho que nós. E ele está aí, né? O que ele disse para nós? Eu trabalho até hoje e meu pai também, né? A diferença está no grau de sua experiência e da vontade. Qual é a vontade que eu tenho de crescer? Qual é a vontade que eu tenho de melhorar? Qual é a vontade que eu tenho de amenizar essa dor na minha vida? Qual é a vontade que eu tenho de parar com essa situação? Ou eu estou igual aquele cachorro, né? Aquela história do cachorro que tinha num posto de gasolina, uma tábua com prego. E o cachorro chorando. Aí um rapaz foi botar combustível e disse, meu Deus, tira aquele cachorro daquele prego ali. E aí eles disseram, mas a gente já tirou ele dali, já virou tudo, mas ele vai, procura e caça a tábua para ficar chorando em cima do prego. E muitas vezes a gente faz isso, a gente fica procurando a tábua de prego, né, para ficar chorando, para ficar reclamando. Ah, me fizeram, que tristeza. E aí a gente não trabalha o quê? A vontade de crescer, né, de continuar. E aí ele diz, a vontade que lhe constitui o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente, o que lhe dá mais aptidões diversas. Então, assim, se eu tenho dificuldade em algo, deixa eu me dedicar mais naquela situação. Se eu já sei aquilo, deixa eu aprender e aprofundar mais, para que eu possa ficar cada vez mais conhecedor daquele assunto. Na próxima encarnação, eu vou ter maior inteligência musical, né? Inteligência musical. Eu gosto tanto de música, deixa eu me aperfeiçoar. Na próxima encarnação, vem aí, cantando, coral, para embelezar a vida das pessoas, para trazer a música, que é algo maravilhoso para os nossos corações, né? A matemática, seja lá o que for, sinestésica, que é a dança, que é o balé, que é qualquer outra situação, né, que representa o corpo. Então a gente precisa se dedicar. No que eu sou bom, hein? Eu sou bom em alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver o que eu sou bom. E aí eu alavanco o meu progresso, porque eu vou colocar vontade em cima daquilo que eu já sou bom. Daquilo que em algum momento eu sou bom em cozinha. Eu cozinho bem. Deixa eu aprimorar cada vez mais. Deixa eu ajudar as pessoas a ensinar a cozinhar, a ajudar algumas mãezinhas que precisam aprender a cozinhar para poder vender bolinho, para aprender a vender comidinha, para ganhar dinheiro. Deixa eu me aperfeiçoar cada vez mais. Então, isso alavanca o nosso progresso e já nascemos numa próxima encarnação com aquela aptidão, a não ser que usamos mal. Se a gente usou mal, na próxima encarnação a gente pode estar impedido de usar. Se eu usei de forma a prejudicar o meu irmão, eu posso estar impedido de usar. Mas se eu usei para alavancar, para a minha vontade de crescer e evoluir, eu vou cada vez mais evoluir naquele processo, naquela inteligência. Então, gente, aqui no livro Consolador também tem uma parte que eu acho muito interessante, que diz assim... Deixa eu ver se eu pego aqui. Ela diz assim, o livro é o Consolador, de Emmanuel, né? E a questão é 56. Pode admitir-se em sociologia um conselho de igualdade absoluta? Ou seja, vai existir
em algum momento, pela sociologia, né? Pela sociologia, uma igualdade absoluta? E aí eles respondem: a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Então, me esforcei, eu tenho essa posição. Por que eles estão falando da dificuldade da igualdade? Porque cada um vai crescer e vai evoluir de acordo com o seu tempo. Vamos lembrar do livre-arbítrio. Vamos lembrar do trem de Japeri, né? Uns vão pegar o parador e vão ficar lá, vão descer numa estação, vão ficar olhando, né? Vão ficar olhando. Outros vão pegar o direto e vão cada vez mais rápido. Vai chegar mais rápido no processo. Então, nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista, da sabedoria e do amor. Senão, não haveria lei de amor, justiça e caridade. Porque não tem sentido. Que justiça é essa? Que um pode mais do que o outro. Por que será que existe? Né? Por que será que está acontecendo? E aí tem dando uma paradinha aqui, existe uma frase de Marco Prisco que ele fala assim: se na sua encarnação a sua vida está boa, você não tem problema de saúde, a condição financeira é perfeita, você não tem nenhum problema familiar, a sua vida é maravilhosa, cuidado, você pode estar perdendo esta encarnação. Porque eu vivo num mundo sem olhar para o outro. É tudo muito lindo, é tudo muito ilusório. Eu não estou vendo a dor do outro, eu não estou ajudando, eu não sou empática à dor de ninguém, eu não ajudo o irmão no sofrimento. Que maravilha de vida é essa? Eu não estou enxergando o outro ao meu lado, né? E aí, continuando, né? Então, o que concede Deus? Concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros, que eu já li. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação. Nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades da sua existência para o trabalho. Olha a lei de trabalho aí. Edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Então, gente, o esforço, ele é individual. Cada um vai prosseguir de acordo com o seu livre-arbítrio, cada um com a sua vontade, cada um com a sua determinação de chegar mais rápido a espírito puro, ou vai ficar ali, perdendo encarnações e encarnações, né? Só um segundinho, para poder falar do missionário, só um segundinho, falar do livro Missionários da Luz, que eu acho lindíssimo esse livro. Existe um caso onde um espírito, o capítulo de projeto reencarnatório, planejamento reencarnatório. Ele tinha várias encarnações, ele estava no plano espiritual anos esperando uma reencarnação, esperando uma família que ele pudesse reencarnar, porque em várias encarnações ele tinha o alcoolismo. Então ele tinha que aproveitar uma oportunidade de uma família que não tivesse nenhuma possibilidade genética do álcool. Ele finalmente, depois de 20, 40 anos, ele conseguiu ali uma família.
Quando ele conseguiu e a família aceitou, o que aconteceu? Descobriram que um tio, avô, tinha gente. Volta, não tem mais a possibilidade de reencarnar. Então, olha como ele paralisou o progresso dele, porque ele não conseguia olhar para ele, mudar aquele vício. Então, é importante para nós usar o nosso livre-arbítrio, usar a nossa vontade, usar a igualdade enquanto lei que Deus nos deu para evoluirmos, melhorarmos e avançarmos como espírito. Muito obrigada e boa noite a todos. Agora não sai, entendeu? Dá para falar assim no microfone? Não quer sair não, gente. Tira aqui. O microfone não quer evoluir. Depois a gente vê. Não quer sair. Vamos à leitura do trecho do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Vamos nos preparar para o momento passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para que todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. A cura é um fenômeno que impressiona, traz maravilha e entra no caráter místico da vida. Por isso, podemos nos ver endeusando pessoas com esse dom ou nos envaidecendo quando ele é nosso. Não devemos cometer esse erro. Quem cura é Deus. Toda restituição de forças e faculdades só ocorre pela obra e graça do Pai. Assim, o dom em si só existe porque foi dado por Deus ao médium. Se o dom é de Deus, é de outro, como cobrar por suas graças? E não digo só financeiramente, mas também sobre a expectativa que colocamos em nossa mediunidade e trabalho. Não devemos cobrar o valor do ouro e nem o do reconhecimento, do agradecimento ou dos frutos. O médium é instrumento a serviço de Deus, só.
O trabalho é dele, a obra é dele, somos seus trabalhadores. Quando Jesus nos diz que não devemos cobrar aquilo que nos foi dado gratuitamente, é porque os nossos dons, nossas faculdades, nossas possibilidades, todas vieram de Deus, com sua bênção, e não nos foi cobrado nada por elas. Devemos utilizar esses dons e faculdades em prol do outro, pelo bem do nosso próximo, dos nossos irmãos, sem cobrar dinheiro, sem esperar que aquela pessoa tenha alguma evolução ou alguma melhora, só fazer o nosso trabalho, sem esperar que a gente vai ter algum agradecimento ou alguma fama ou respeito por conta do exercício do dom. Devemos colocar sempre em mente que todas as graças são de Deus e que todo benefício também vem dele. Não fomos cobrados pelos dons que recebemos, mas seremos sim cobrados pelo que fizemos com ele. Quem nós constrangemos, quem nós ajudamos. O dom é para ser utilizado com um amor verdadeiro. Esse não cobra, nem pensa em cobrar. Esse sabe que o exercício da atividade, do trabalho de Jesus, ele vem para que a gente possa se melhorar, para que a gente se cure mais do que curou. Então, não podemos querer cobrar algo que não é nosso, que vai ser devolvido ao seu devido dono e que só existe para o bem do próximo. Graças a Deus. Agora vamos manter nossa vibração para receber a mensagem do plano espiritual. E diante do tema de hoje, nós temos um vasto material para reflexão do que estamos fazendo com aquilo que Deus nos empresta por acréscimo de sua misericórdia. Porque todos nós estamos na Terra para aprender alguma coisa, ou para consertar alguma coisa. E o tema do Evangelho sobre a gratuidade é mais complicado. Jesus curava, mas os médiuns hoje que trabalham nessa tarefa, na realidade, são médiuns que têm as suas funções desequilibradas e que são aproveitadas para a tarefa do bem, para aliviar a dor do outro, para levar uma palavra de esperança e de consolo, para dar alívio àquele que tem dor. Então nós temos que ter muita preocupação nessa tarefa, porque ela é importante na casa espírita, porque ela alivia muita gente, ela dá o consolo a muita gente. Mas nós não podemos endeusar os médiuns, porque todos nós aqui estamos para reformar o nosso íntimo, para fazer alguma coisa de bom, para aproveitar a nossa estada na Terra, para termos empatia com o outro, para sermos solidários, fraternos, procurar de alguma forma ajudar aqueles que estão ao nosso entorno, seja ele parente, amigo, vizinho, ou aquele que cruza o nosso caminho. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai,
que nos criou da mesma forma e deu oportunidades a todos. Agora, aproveitar é de cada um. E livre-arbítrio é uma coisa que Deus não interfere. Ele deixa que a pessoa erre para que ela possa, através do erro, acertar novamente os seus passos de encontro àquilo que é necessário. Vamos pensar em tudo isso. Vamos ver o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu, com as oportunidades que Ele nos ofereceu e oferece todos os dias. E vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E quando desejarmos alguma coisa, façamos aos outros antes de desejar para nós. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa derramar o seu amor e a sua paz sobre todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa palestra, por essa casa, por termos chegado aqui em segurança. Pedimos a sua permissão para encerrar o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, nossa palestra pública, para que cheguemos em nossas casas em segurança e que estejamos aqui novamente quinta-feira que vem, Senhor. Abençoe essa casa, todos os seus trabalhos e a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus.